fim da tarde. Deus sabe que eu sou inocente. O empresário foi direto para o apartamento dele no setor oeste e foi bem recebido onde mora. A liberdade do empresário foi concedida depois que a defesa entrou com pedido de habeas corpus. A sessão durou menos de 40 minutos. 5 desembargadores analisaram o pedido de habeas corpus. 2 votaram contra a soltura de Maurício Sampaio e 2 foram a favor. O desembargador Itanei Campos se absteve e o empate favoreceu a liberdade do empresário. Os desembargadores que votaram a favor foram Ivo Favaro e Gerson Santana Sintra. José Paganuti Júnior e Avelir de Espinheiro de Lemos votaram contra. O desembargador Itanei Campos chegou atrasado e não votou. E se o tribunal decidiu assim, é porque o tribunal considerou a prisão dele ilegal. Foi decepcionante, né? Porque ainda mais os primeiros 2 votos foram pela manutenção da prisão, né? Aí um se absteve de votar, então depois aí foi realmente um choque para nós. Mané de Oliveira se desesperou ao saber que Maurício Sampaio, apontado como mandante do crime, está fora da cadeia. Eu sabia que ia acontecer. A defesa desse desembargador aqui foi melhor do que o advogado de defesa. Revoltada, a mulher de Valério Luiz precisou ser amparada. Quem estava no Tribunal de Justiça parou para ouvir o desabafo de Mané de Oliveira. Olha, gente, não me deixem sozinho. Ajuda, gente! Ajuda, gente! Desgraçado, matou meu filho! Foi ele! Eu tenho certeza que foi ele! A população inteira sabe que foi ele! A imprensa sabe que foi ele! O esporte sabe que foi ele que mandou! Ele é o principal assassino! Maurício Sampaio foi apontado pela Polícia Civil como o mandante do crime. Os outros acusados, cabo da Polícia Militar Ademar Figueiredo, o sargento da PM Djalma Gomes da Silva, o açougueiro Marcos Vinícius Pereira e o Urbano de Carvalho, funcionário de Maurício Sampaio, continuam presos. Mas o empresário pode voltar para trás das grades. Na quarta-feira, o Ministério Público solicitou a conversão da prisão temporária de Maurício Sampaio em preventiva. O pedido está sendo analisado pelo juiz responsável pelo processo, Lourival Machado da Costa, da 2ª Vara Criminal. O Ministério Público pode pedir a prisão de quem ele quiser, só que ele tem que fazê-lo com fundamento. Isso ele pode fazer quantas vezes ele quiser. Nada impede que ele seja preso preventivamente de novo. Tem um pedido para ser apreciado no fórum, um pedido da delegada do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva dele. Se for deferido, ele vai voltar para a cadeia. Você, garoto, você jornalista, prepara! Qualquer um aqui poderá ser o próximo! Eu poderei ser o próximo! E eles vão mandar me matar! E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui agora! A angústia desse homem parece que não termina nunca, né? E outra coisa, gente, 5 desembargadores na audiência, 2 votaram a favor da liberação, 2 contrários e 1 se absteve. Eu queria saber o nome desse que se absteve. O voto dele poderia ser decisivo para a manutenção da prisão de Maurício Sampaio. Como ele não votou, o homem foi solto, porque no empate acaba favorecendo sempre o réu. É assim, gente. Como se absteve? Fiquei sabendo que chegou atrasado. Peraí, gente, como é que chega atrasado numa sessão como essa, numa audiência como essa? Fiquei sabendo... Vou até me calar aqui para não arrumar problema. Natália Mendonça, você está ao lado da delegada Adriana Ribeiro, que acompanhou todo esse caso, a delegada responsável por esse caso. Queria tomar liberdade, Natália, fazer a primeira pergunta para a delegada. Delegada, a senhora fica frustrada em presenciar esse tipo de coisa no Brasil? Bom, o ideal para a polícia é o quê? Que todos os criminosos em que a gente faz a prisão e é através de representação, solicitação, dando os motivos da prisão temporária ou preventiva, realmente é porque nós precisamos para a investigação policial, também para a questão também de que a pessoa permaneça presa até o julgamento em virtude de ameaças a testemunhas e também a próprios acusados que numa delação um entrega o outro. Nesse caso, a gente vê que, infelizmente, ele foi solto, né? Agora, questionar a decisão judicial é complicado. Cada um deles, dos desembargadores, cada um teve a sua consciência jurídica na hora do voto. Agora, nós precisamos mesmo de leis severas, né, em relação ao crime de homicídio, uma pena maior, né, rigor também na concessão desses habeas corpus, por exemplo, liberdade provisória com ou sem fiança, porque senão fica
muito difícil para a polícia trabalhar, né? E também para a justiça também dar uma resposta rápida à população de que aquele que cometeu determinado crime, ele vai responder e vai ficar preso. O que fica para a sociedade é realmente quando o indiciado está preso, quando o acusado está respondendo ali aquela acusação pelo aquele crime grave, como o crime de homicídio e hediondo também. Agora, delegado, uma das alegações, talvez a mais forte aí dos advogados, é que não existem provas contra Maurício Sampaio. Foram quase 8 meses de investigação pesada, difícil. Existem ou não provas que incriminem ele? Existem provas, sim, o inquérito está bem embasado, tanto é que o Ministério Público já ofereceu a denúncia, inclusive já requereu a prisão preventiva dos 5, inclusive do Maurício Sampaio, que é o mandante do crime. Então, nós estamos assim, certos do nosso trabalho, nós fizemos um trabalho em cima de provas testemunhais, provas técnicas, justamente para evitar esse tipo de argumentação. Agora, a defesa vai fazer isso mesmo, a defesa vai querer desmerecer o trabalho da polícia, ela vai querer desmerecer o trabalho do Ministério Público e até do Judiciário, se eles forem condenados, né? Eles estão no papel deles. Agora, nós estamos com a nossa consciência tranquila, nós fizemos justiça, mostramos à população toda a investigação e durante esses 8 meses a Delegacia de Homicídios permitiu a toda a imprensa divulgar aí como estava sendo feito o trabalho da Polícia Civil. Delegado, está previsto para hoje, 10 da manhã, uma coletiva sobre o caso Valério Luiz. Eu queria saber se surgiram novidades nos últimos dias aí que serão apresentadas nessa coletiva. Não, nós vamos fazer mesmo uma explanação de tudo o que aconteceu desde o início até no final do inquérito policial que foi remetido ao Poder Judiciário. Delegada, muito obrigada pelas explicações, pela participação. Alisson, agora o que fica realmente é o sentimento de indignação não só do Mané, mas de todo mundo que acompanhou esse caso, o período de investigação e o que parece a maior punição que o Maurício Sampaio teve em todo isso foi apenas entrar no camburão, como a gente viu agora nas imagens. Obrigado, Natália. Obrigado, delegada, também. E o nome do desembargador, né, questionei agora há pouco, é Itanei Francisco Campos. O atrasadinho. Chegou atrasado, diz que trabalha meio expediente, chegou atrasado para poder participar dessa audiência no fórum aqui da capital. E esse sofrimento do Mané aí, gente, esse transtorno todo que o Mané está passando junto com a família, poderia ter sido evitado se o desembargador tivesse o voto dele favorável à manutenção da prisão. Como ele não votou, se absteve, Maurício Sampaio foi liberado. O empresário já está em casa com a família, agora descansando, enquanto tem um pai desesperado aí. O homem está vivendo à base de medicamentos junto com a esposa do Valério Luiz, a viúva. Ele, gente, o Mané conversou com a gente, ele falou que vai sair de Goiânia. A decepção dele é tão grande que ele vai sair de Goiânia depois dessa polêmica toda, depois desse engodo todo aí no caso Valério Luiz, que até agora prendem 5 pessoas, o poder aquisitivo fala alto, o Maurício Sampaio já está solto e olha, os advogados de defesa dos demais suspeitos já entraram com pedido de habeas corpus também, eles podem ser soltos a qualquer momento, ou seja, os 5 suspeitos podem ficar daqui algumas horas em liberdade, podem transitar, viajar, ir embora do Brasil. Enquanto isso, o Mané de Oliveira, a família toda e a sociedade pagando o preço aí da impunidade nesse Brasil. Porque esse caso aí, gente, se ficar impune, pode ter certeza. O que já é ruim vai ficar pior cada vez mais. Agora, o senhor Itanei Francisco Campos, desembargador, com todo o respeito que eu tenho ao judiciário, o voto do senhor poderia ser decisivo pela manutenção da prisão. Eu não entendo por que o senhor se absteve. Eu, no lugar do senhor, seria a favor realmente da punição, a favor da justiça no Brasil. E não a favor de um empresário que é suspeito de matar um pai de família.